E um dia esse homem estava pregando com tanta ousadia que Deus curava AIDS, curava câncer, curava tuberculose, trombose, tireoide, Deus curava tudo. Ele falou, Deus é maior que esse câncer, Deus é maior que esse problema seu aí. Ele falou, se você crer, Deus vai te curar agora. E disse que o meu tio, ele estava doido para mandar aquele homem parar de gritar na orelha dele, que ele estava doente na cama e o homem pregava lá. Diz que ele começou a se arrupiar e sentia algo muito forte. Ele falou, se você crê, a presença de Deus está te visitando aí agora e vai fazer milagre na sua vida. Aleluia. Irmão, a carne dele começou a tremer. Louvado seja Deus. E depois que ele sentiu essa unção, ele levantou da cama. E Jesus o curou do câncer. Oh, glória! E ele fez um propósito. Falou, Deus, se esse homem que está pregando aí está falando é para mim, esse cabra que fica fazendo barulho aí, é para mim. Se o Senhor tiver poder de fazer o que ele está falando, homem doutor, hein? Se o Senhor tiver poder para fazer o que ele está falando e me curar, eu tenho coragem de ir lá naquele lugar que ele está pregando e eu pregar também que o Senhor curou. Oh, aleluia! Ele fez muito culto debaixo daquela árvore, graças a Deus, aleluia, dizendo que Deus o curou. Aleluia! E ele é pastor preso aqui, então eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Meu tio pastor, o irmão da minha mãe pastor, aleluia, minha tia que casou, a irmã da minha mãe casou com outro pastor também, graças a Deus. O meu pai era filho de pastor e antes de morrer, morreu pastoreando. Aleluia. Mas eu com 12 anos nas drogas, como eu disse que eu era o ratinho aqui da Vila Bandeirante, com 12 anos eu caí nas drogas, aos 14 eu era independente, aos 16 eu já vendia, porque se eu tinha para vender, eu tinha para usar, eu traficava ali na esquina do bode, ali onde o pessoal chama de inferninho. E eu tenho uma palavra boa para dar para vocês aqui hoje. Aleluia. Esse mesmo que é o seu João, o irmão João, viu? O irmão João, o bode, ele desceu as águas para batizar ainda ontem, para a glória de Deus, se converteu e aceitou. Aleluia! Oh, Jesus. Olha, Deus, com 18 anos, irmãos, condenado, em 89, eu saí com uma moça que tinha HIV, ela era soro positivo. Então, no ano de 90, 89 para 90, eu já era condenado pela AIDS, condenado pelas drogas, condenado pelos vícios. Minhas irmãs me condenavam, falavam, mãe, eu prefiro ver o Edilson morto do que na esquina traficando, no meio de bandido, no meio de assassino. Irmãos, as minhas irmãs falavam isso para minha mãe. Achei uma senhorinha de cabelos brancos, louvado seja Deus. Ela dobrava o joelho e falava a Deus, antes de eu morrer, a minha avó. Ela falava, antes de eu morrer, eu quero ver o meu neto pregando o Evangelho. Oh, aleluia! Não me leva antes de eu ver. Para a glória de Deus, a minha avó já está no Senhor, mas eu pregando o Evangelho para a glória daquele que é poderoso. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus Santo. Aos 18 para 19 anos, irmãos, eu com um homem de 18 para 19 anos, meu manequim era 45 quilos, só tinha cabelo, era roqueiro, gostava de cabelo comprido. Se tu visse de madrugada, tu falava, sangue de Jesus tem poder. Parecia uma vassoura de ponta cabeça, né? Embaixo só o cabo e em cima uma vassoura assim, no cabelão. Mas Jesus, irmãos, ele me pegou com mãos fortes, fez um milagre na minha vida no ano de 92. Está indo para 33 anos que eu aceitei a ele me aceitou e só me fez o bem, para a glória de Deus. Glória! Já conseguiu ganhar aqui na cidade de Biribi mais de 40 presos para Jesus na cadeia de Biribi, batizado nas águas. Mais de 40 presos. Aí os presos, depois que estouraram a cadeia aqui, eles foram, louvado seja Deus, né? Transferiram. A gente ganhou alma para Jesus na cadeia de Curitama, na cadeia da Grande São Paulo, lá no Franco da Rocha, para frente da Grande São Paulo. Fazíamos culto aqui no CDP de Rio Preto, né? Ganhamos alma para Jesus aqui em Valparaíso, Mirandópolis, Andradina e todas essas penitenciárias. E até hoje estamos pregando. Eu tenho filhos na fé que hoje é pastor, que a gente pregou para eles no presídio. A glória de Deus. Graças a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso, fala amém. Amém. Irmãos, ainda sentado, vamos fazer menção da palavra de Deus? Livro de 2 Reis, capítulo 4, é isso? Livro de 2 Reis, capítulo 4. Louva a Deus pela vida do irmão Manuel. Trago saudação do meu pastor José Aldo. Ele falou assim: mande um abraço, a minha saudação para o meu irmão pastor Manuel. Família, Deus abençoe. Aleluia. Diz assim, ó: e uma das mulheres
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio um credor. Eu vou repetir aqui, para nós entendermos, não só ouvirmos, mas absorvermos e entendermos a palavra. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu. Eliseu era o profeta, e disse para ele: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, com letra maiúscula, temia Deus. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que hei de te fazer? Diz-me o que é que tu tens em casa. E ele disse: a tua serva não tem nada em casa, senão só um pouquinho de azeite. Foi aqui que Deus me deu a palavra. E o profeta ainda perguntou para mim: como é que fala? Eu falo: seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Aí Deus falou: é essa a intenção. Senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas não poucas. Olha aqui. E então entra, fecha a porta atrás de ti, e de teus filhos. E então deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos. Ele traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse o seu filho: trazer mais ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivem do resto. Oh, glória, graças a Deus. Sentado mesmo, estende as suas mãos aqui para o altar e fala assim: Senhor Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, revela a tua palavra, abre as portas da palavra, fala comigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a leitura aqui, a gente realmente, compassadamente, conseguimos entender, a leitura, e eu queria fazer a menção para que os irmãos compreendam. Louvado seja Deus. Eu recebi no bairro, o pastor Manuel mandou para mim, que nós estamos num trabalho de família, e a família é projeto de Deus. A família está no coração de Deus. Deus criou a família desde o primeiro homem. Deus criou a família, e Ele mesmo fez macho e fêmea, e disse: multiplicai. Oh, glória a Deus. E disse para Abraão: e serão benditas todas as famílias. Bendito em ti. Oh, glória a Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Aleluia. E somos benditos em Cristo Jesus. Amados, olha aqui. Vamos, já ouvimos a palavra, já fizemos leitura, vamos entender a palavra. Tinha uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, olha aqui. E ela chama o profeta Eliseu e disse ao profeta Eliseu: o meu marido era teu servo, e ele servia o Senhor. O meu marido era o teu discípulo, e ele servia a Deus. Porém, o teu servo morreu. Agora veio o credor.
E o credor quer levar os meus 2 filhos que eu tenho. Entende, irmãos, a palavra de Deus? Olha aqui. A Bíblia fala que o vento, ele assopra na casa alicerçada na rocha, e o vento assopra na casa alicerçada na areia. Não é porque nós somos cristãos que o vento não assopra nas nossas vidas. Vem o vento, né? E 3 elementos, irmãos, para que isso os agrônomos conhecem esse decoro salteado, para que seja uma ceifa, né, bem sucedida, uma colheita bem sucedida. 3 elementos que não pode faltar na natureza: sol, chuva e o vento. Então, irmãos, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por aflições, quando nós passamos, irmãos, sabe, por provações, não é que Deus nos esqueceu, não é que Deus não está nos ouvindo, não é que Deus não está conosco, amados e benditos de Deus. Não, louvado seja Deus, aleluia. A chuva vem para nos regar, louvado seja Deus, a chuva de bênção. O sol vem, irmãos, para fazer nós, aleluia, frutificar, brotar. O vento vem para amadurecermos, aleluia. Então, as provações não é para nos matar, é para nos amadurecer. Louvado seja Deus, né? Se eu não passasse, irmãos, eu não tinha nada a ver com droga. A família tudo cristão, varão. Ninguém tinha envolvimento com isso. Eu conheci droga lá no meio dos doutores. Irmãos, sem entender quantas vezes o diabo falava: pega essa arma que tu tem aí, dá um tiro na tua cabeça, tira o sofrimento da sua família, irmãos. Levando sua mãe por fora, com 13 anos, eu levava minha mãe por fora. Irmãos, o diabo falava: tira a sua vida, e a gente não entendia. Mas a gente, irmãos, aleluia, hoje, se eu não tivesse passado por aquele vento, pastor, eu não tinha nenhum tipo de incentivo para me fazer culto em penitenciária, casas de recuperação, casa de detenção. Irmão, aleluia. Então, tem vento que vem na vida da gente. Louvado seja Deus. Escute isso. O meu pastor presidente do Ministério do Congresso, a mulher dele tinha câncer e não tinha um, não. Vários varões alojados no estômago da Armandinho, irmãos, e um dia eu estou trabalhando, mas o Senhor Jesus o curou ela. Glória. Então, irmão, como que pode uma cristã, uma serva do Deus Altíssimo, passar por um processo desse? Que vento é esse? Alguém fala: não. Como que pode uma serva de Deus estar nessa situação? Que vento é esse? Não é assim, irmãos? Mas ela passou por isso, pastor Léo. Mas o Senhor Jesus a curou. Um dia eu estou trabalhando numa metalúrgica, um rapaz que o dia inteiro brincava comigo, irmãos. Irmãos, eu levantava a cabeça e ele estava assim, me olhando e fazia assim. Ele ficava me olhando, irmãos, eu louvando a Deus, eu não sabia de nada. Trabalhando e louvando a Deus. Quando eu olhava para ele, ele me olhava e fazia assim, baixava a cabeça. Irmãos, isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Eu tive percepção que não estava alguma coisa boa. Ele estava o dia inteiro. Olhava para ele, fazia a gesta, ele brincava. Irmãos, fui para o banheiro, irmãos. Eu olhei nos olhos dele, ele não conseguiu me olhar, ele baixou os olhos. Quando eu voltei, eu falei: agora está acontecendo uma coisa assim. Pô, está vendo você? Cabisbaixo aí, não sei se você está brincando comigo. Irmão, tudo que eu posso estar bem, tudo que eu posso estar sorrindo, brincando. Essa minha mãe, quando ele falou, a minha mãe, os olhos dele mudou de cor. Então o olho claro já ficou cor de rosa, verde, convertou. E a lágrima desceu assim, o que pode, irmão? Eu estar feliz, a minha mãe, minha mãezinha, chorando. Meus irmãos de Linópolis, meus irmãos de São Paulo, está tudo aqui na minha casa, na casa dela. O médico mandou vir todos os irmãos para ficar com ela hoje. Amanhã cedo ela vai para o hospital de base. Ela vai arrancar a mão.
levantar o seio. Com câncer. Desejo. E a medicina não enganou a família não. Falou, traz, se tiver algum parente, manda vir ver. E para a idade dela, ela pode não resistir. Não resistir. Ele falou, está tudo lá em casa, lá na casa da minha mãe. Esse é a avenida para hoje, meus irmãos de hoje. Que amanhã cedinho ela está indo para lá. Irmãos, olha como o vento ele é o elemento de Deus que Deus usa para fazer frutificar, florescer, e dar uma boa colheita. Glória a Deus. E ser proveitoso. Quando você estiver passando por provações, Deus vai te lembrar desse dia. E a sua família vai se edificar. Aleluia. Glória a Deus. Escuta. Meus olhos encheram de lágrimas também de ver um homem chorando. Um homem chorando. Meus olhos encheram de lágrimas também. Concluiu meu coração. Eu falei, escuta. Você sabe que onde eu congrego, a mulher do meu pastor não teve só um câncer que nem sua mãe teve na mama, não. Ela tinha vários no estômago. Eles acharam que ela ia morrer. O Senhor Jesus fez um milagre. E essa mulher está lá dando glória a Deus e dando testemunho que Deus é poderoso. Aleluia. E Ele a curou. Oh, Eu falei, tem mais uma. Se tu quiser, amanhã cedo ela vai ser internada? Se tu quiser, quando nós sairmos daqui, nós passamos lá na casa do meu pastor, que é bem pertinho de onde nós descemos do Curitiba. oh Deus. Nós conversamos com ele, nós vamos lá orar pela sua mãe. E o Deus que nós vamos clamar é poderoso para fazer milagre na vida da sua mãe. Glória a Deus. Depois a mão do meu ombro falou, irmão, eu quero, antes eu quero. Eu quero. Irmãos, quando deu 5h30, irmãos, o coletivo passou ali, parou ali naquele posto. Ele parava ali naquele posto, onde é o posto do Tavares ali, e na esquina de lá. Quando ele desceu, parou na esquina da Egito Navarro. Antes de chegar no posto, eu desci no posto. Ele descia aqui na Teresa Barbieri. Nós já descemos. Na esquina da Egito Navarro. Descemos um quarteirão para baixo, já estávamos na Poderoso. Lá o pastor Antônio estava enchendo as colunas daquela casa do fundo, lá não tinha. Nós falando para ele falou, hoje é quinta-feira, é culto de libertação, então nós temos que ir logo. Eu só vou acabar de ajeitar aqui e vou tomar um banho. E nós já vai. Como que faz? Eu pego o carro. Aí o rapaz falou, não, eu tenho carro. Eu vou lá, tomo um banho, passo ali, pego o irmão, passo aqui, pego o senhor e trago vocês de volta. Ele falou, então tá bom. Só que tem que ser rápido. Irmãos, a gente chegou lá. Ó, o desespero daquela mãe era tão grande. E chegou lá, irmãos, nós deu Isaías 53, que criou em nossa pregação, aqui manifestou o braço do Senhor, nós subimos como um renovo, não tinha parecer, nem formosura, nós olhamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o deseja, mas ele foi ferido pelas nossas dores, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre si ele levou as nossas dores, as nossas, olha irmãos, as nossas enfermidades, e nós demos essa palavra para ele, irmão. Bendito seja Deus. Nós temos lá, o pastor Antônio levou o azeite, o óleo ungido, aleluia, reforçou em Tiago, aleluia, capítulo 5:14 ou 4:14, lá em Tiago, estava escrito assim, ó, se alguém dentre vós estiver alegre, cante, mas se estiver triste, ore, e se estiver enfermo, chame os presbíteros, bispos, pastores, e ele ungirá com óleo, e a oração da fé levantará o doente e o Senhor o curará. Glória a Deus. E nós colocamos na mão dela assim, ó, e falou, esse aqui é o óleo ungido, está escrito na Bíblia. E nós vamos ungir a senhora, e nós vamos colocar na mão da senhora, a senhora vai colocar em cima da mama, aonde está doente. Irmãos, a situação era tão doente, era tão, sabe irmãos, tão dolorida, e a gente colocou o azeite para ela pôr em cima da roupa, assim, sabe, irmão? Onde estava o câncer, onde estava a mama que estava o câncer, mas o desespero era tão grande, aquela mulher se despiu, irmão, na sala, no meio dos netos, dos filhos, irmão. Olha que situação, gente! E ela massageava a mama. Quando eu vi aquilo, eu dobrei o joelho e chorei. Desespero.
achava mama. Meu Deus, nós começamos a orar. Jesus, olha que situação, Deus. Os filhos, os netos, as noras, meu Deus, os genros da mulher, as filhas, todo mundo chorando. Jesus faz milagre, Jesus faz milagre, Jesus faz milagre, Jesus. Glória. Irmão, no outro dia, ele falou assim, nós fomos trabalhar. Deu 11 horas, irmão, ninguém ainda tinha comunicado. Ninguém. Irmãos, eu peguei e falei, e aí, rapaz? Ele pediu para ligar na firma, se acontecesse alguma coisa. Graças a Deus ninguém ligou, né? Então, se não ligou, quem sabe estava tudo bem. Irmãos, quando deu meio-dia e meio, ele chegou. Eu falei, e aí, rapaz? Ele falou, rapaz, olha, fui lá na minha mãe, não tem ninguém ainda, eles não chegaram. Não chegaram no hospital de base, para dar notícia, com certeza está para lá ainda, e ninguém ainda ligou. A gente não sabe de nada. De tarde ele foi embora, foi qualquer coisa, você dá notícia para nós. Ele falou, então tá. No outro dia ele chegou, trabalhava 300 funcionários, mais de 300 funcionários na bebida. E 15, quando faltava 10 minutos, eles abriam o portão para nós entrar, para marcar ponto, picar cartão, aquele monte de homem, tudo assim na porta esperando abrir, irmãos. Era 300 homens para fazer a fila, né? Vamos que entrava primeiro, pegava menos tudo. Ele chegou, ele entrou na guarida. Quando ele chegou no meio daquele monte de homem, ele não desceu da bicicleta, ele pulou dela e jogou a bicicleta. Glória a Deus, irmão! O pessoal de fábrica falou, irmão, você já converteu o Roberto? Já converteu o Roberto? O homem já está dando glória a Deus. Eu falei, eu não converto ninguém. Quem converte o homem da lei, do juízo e do pecado chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão! Eu falei, meu Deus, o ímpio dando glória a Deus desse jeito. Aí eu peguei e falei assim, não, vocês não sabem o que está acontecendo, eu não converti ele não. Mas a mãe dele ia arrancar o seio ontem. Hoje cedo, ele estava trabalhando, chorando aqui, falando. E ele veio chegando, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Falei, o que aconteceu, Roberto? Ele falou, rapaz, a minha mãe foi lá. Não ligaram ontem, irmão, só porque estava esperando o resultado dos exames. Já tinha dado câncer na mama, o médico falou fazer outros exames. Se tiver no sangue, ela não vamos arriscar não, porque ela é muito idosa, ela pode não aguentar a cirurgia que eu falei. Vamos fazer mais exame. Se tiver no sangue, já não tem mais jeito de arrancar mão, né? Vamos deixar ela viver mais um pouco aí, senão ela pode correr o risco. Enquanto não arranca, ela vai vivendo mais um pouquinho. Vou deixar vocês. Irmãos, eles fizeram todos os exames. Na medicina ficou confundida, perplexo. Por quê, irmãos? Eles fizeram o exame, não deu nem no sangue, nem no seio. Falou, não, está errado o diagnóstico. Vamos fazer novamente. Fizeram novamente, nem no sangue e nem no seio. Fizeram novamente, nem no sangue e nem no seio. Aleluia. Mandaram para isso, mandaram para cá, mandaram para cá. Seguraram-nos até 8 horas da noite. De repente deram, aleluia, veredito. Vai embora, a senhora crê em Deus. Pois é o Deus que a senhora crê, já te curou. Aleluia. Quem pode glorificar a Ele? Quem pode dar glória? Maravilha. Irmãos, ele falou isso aí para um monte de gente. Deus usou ele para pregar para 300 homens que Jesus é poderoso. Glória. Então, o vento não vem para nos matar, irmão. Não, ele vem para nos florescer, para fazer nós frutificarmos, irmão. O vento que a mulher do meu pastor passou, irmão, só foi para trazer, irmãos, louvado seja Deus. Tudo aquilo que eu passei só foi para trazer, irmãos, novidade àqueles que precisam de ouvir as boas novas. É Deus. Irmãos, Deus é assim, irmão. Louvado seja o Deus que fez os céus e a terra. Então, o vento assopra na casa alicerçada na rocha, né? Antigamente os irmãos tinha um hino que eles cantavam assim, ó, prega que a rosa é cheirosa, mas prega que ela tem espinho. Então, não adianta nós pregarmos o evangelho, que a cana é doce, e não pregar que a cana é dura. Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Glória a Deus. Quem tem bom ânimo aqui, levante a mão. Se não tem, fala, me dá bom ânimo, Jesus. Dá bom ânimo. Aleluia. Paulo fala assim, ó, que as aflições do tempo presente não são não de comparar com a glória que é em Deus, em nós, a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Aleluia. Irmão, aqui é assim mesmo, pastor Léo. Aqui nós pisamos em espinhos pontiagudos. Tem hora que os pezinhos não aguentam, fala, não aguento mais, Jesus, meu
Deus, né? Tem hora que nós fazemos com Elias, eu não sou melhor que ninguém, tira a minha vida. Pede a morte, de tão difícil que é, irmãos. Tem hora que acontece isso com a gente. Verdade, Deus. Aqui, aleluia, louvado seja Deus, é espinhos. Mas Jesus fala assim, ó, louvado, que a Paulo fala assim, da mesma forma, aleluia, que Jesus foi coroado de espinho, louvado seja Deus para receber a coroa de glória, assim seremos também. Passamos por esse espinho. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero refrescar, aleluia, a vossa mente com essa palavra profética. Podemos passar em espinho, mas lá no céu, na eternidade, o que nos espera, o asfalto da eternidade, diz a Bíblia que as ruas são de ouro e de cristal. Ei, olha, escuta, o ouro que todos de amanhã, irmãos, na página dos jornais, se torcer, sai sangue de tanto homicídio por causa do ouro. O cristão vai ser tapete lá na eternidade. Aleluia! As ruas da eternidade são de ouro. Deus, maravilha. Vale a pena passar por vento. Então o vento assopra na casa alicerçada, na rocha e na areia. Mas a diferença, irmãos, que a Bíblia fala assim, ó, que quando o vento assopra na casa da areia, ela não tem alicerce, grande é a sua ruína. Mas a casa na rocha, ela tem alicerce. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chorrada, louvado seja Deus, e a casa permanece de pé. Meu Deus. Aí Jesus falou assim, ó, quem são aqueles que é edificado na casa da rocha? E quem são aqueles que é edificado na areia? Aqueles que é edificado a sua casa na areia, é aqueles que ouvem a palavra, mas não obedecem. Mas aqueles que edificaram a sua casa na rocha, é aqueles que ouvem a sua palavra, aleluia, e as praticam. Levante a mão e glorifique a Deus. Você está no lugar certo. Aleluia. Estamos aqui agradecendo a Deus por 7 dias que Ele nos deu. Aleluia, louvado seja Deus, uma semana. Estamos aqui pedindo a Deus que Ele nos abençoe mais uma semana que vai vir. Isso é ação de graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já vamos, irmão, deixa eu entrar aqui na mensagem para nós resumirmos. Louvado seja Deus. E o vento veio da casa dessa mulher. Irmãos, morreu um homem. Irmão, o homem deixou dívida. Agora veio um credor e queria levar os seus 2 filhos. Irmão, você já imaginou? A única coisa que essa mulher tinha, meu pastor, era as criancinhas. Ela olhava nenhum do jeito que ele andava, falava igual, vamos dar o nome do José, vamos dar o nome do homem de José, o marido dela. Um andava, ela falava, é os passos de José, olha, igualzinho, desse jeito. E o outro falava igual José, aleluia. Um tinha o nariz do José e o outro andava que nem José. E era tudo que ela tinha. Irmãos, agora veio o credor e quer levar as únicas coisas que ela tem, os 2 filhos. E ela chama o profeta. Irmãos, o interessante é que ela tinha vizinhos. Ela tinha vizinhos, porque o profeta falou, vai e pede vasilha para os seus vizinhos. Ela não foi contar a sua história para os seus vizinhos. Não, irmão. Ela foi contar a história dela para eles, o profeta de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Leva seu problema para aquele que é poderoso para resolver. Aleluia. Não perde tempo mandando WhatsApp para aquele que não pode te ajudar. Aleluia. Dobra o teu joelho e vai falar com o homem de Deus, o profeta do autismo, e ele vai mudar a tua história. E o profeta diz assim, ó. Falou, olha, vem cá. O que aconteceu? Lá fora, ele temia o Senhor. Ele era crente, ele temia Deus. Era Deus de si. Era da tua igreja. Você era um pastor dele. E o senhor sabia que ele temia Deus. Agora morreu. E a única coisa que eu tenho é meus 2 filhos e o credor quer levar. Aí Eliseu falou assim, ó, olha aqui. E Eliseu disse, o que é que te fazer? O que é que você tem na sua casa? Irmão, só porque você está aqui? Aleluia, não é porque o meu pastor é um pastor simpático, abençoado, cheio de Deus. Não é porque o pastor Edmilson vinha pregar. Não, você está aqui, sabe por quê, irmão? Aleluia, porque você tinha alguma coisa para dar. Você veio dar a tua gratidão a Deus na sua semana. Você veio aqui, aleluia, glorificar aquele que é poderoso para mudar a tua história. Você veio aqui buscar daquele que é poderoso para mudar a história dos seus filhos. Aquele que é poderoso para abrir porta na onde não tem porta. Para fazer aquilo que a medicina não pode fazer. A medicina disse câncer. De Deus, aleluia. Em 90, irmãos, a AIDS matava mais que o coronavírus, de 2020. Era, irmão. Morreu Cazuza, vocalista do Barão Vermelho. Morreu o vocalista do Legião Urbana, Renato Russo. Morreu o vocalista do Queen, louvado seja Deus, o Fred Mercury. Irmãos, e do meu lado, os que cresceram comigo,
eu vi morrendo de AIDS. E o diabo disse que tu vai morrer também. Mas quando eu aceitei Jesus como Salvador, irmãos, a medicina coloca limite em tudo. É câncer, não tem mais jeito. É AIDS, não tem mais jeito. Mas ele vai além da medicina. Eita Deus, Aleluia. oh glória, Glória a Deus. oh Espírito Santo. Pastor, e a AIDS que aconteceu? O senhor falou que não tinha cura. Falou, não, minha filha, não tem cura para a medicina, para o diagnóstico dessa terra. Mas na onde Jesus chega, AIDS e o câncer vai embora. Deus maravilhoso, aleluia. Não onde ele chega, as drogas vão embora, os vícios vão embora, aleluia, o problema vai embora, as portas que estavam fechadas, Deus fala, quem pode crer aqui que Deus está abrindo porta? Quem crê que Deus está trocando sangue? Quem crê que Deus está curando esse cansaço? Aleluia, essa dor nas pernas, esse incômodo, essa tontura. Você fala, meu Deus, o que é isso? O está aqui para dizer, ele é maior que a dor, ele é maior que a doença, ele é maior que o câncer, ele é maior que a AIDS, ele é maior que o problema. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilha. Declara-me, o que é que você tem na tua casa? Oh, Espírito. Aí a mulher disse, a tua filha não tem muita coisa não, só um pouquinho de azeite. Irmãos, ela não tinha muita coisa não. Ah, Jesus. Não. Ela não tinha um tanto de azeite desse aqui não, não era esse não. Era só um pouquinho desse aqui. Aleluia. Ele falou, pois é, meu filho. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre, só um pouquinho. Aleluia. Só fé. Não precisa mais de nada, só fé. Aleluia. Pastor, minha fé é tão pequena, não tem problema. Aleluia. A fé você não compra, aleluia, lá na Galeria Pajé. A fé não se encontra no Carrefour. Fé você não compra lá no shopping. Não, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje você vai sair daqui com a fé. Aleluia. Sua filha não tem nada, só um pouquinho. Irmãos, se tiver um pouquinho, colocou nas mãos de Deus, aleluia. Mesmo que está doendo aí, ó, mas pega esse pouquinho que você tem e dá para ele e fala, glória a Deus. Aleluia. Fala, aleluia. Fala, eu creio, Deus, na tua palavra. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai restabelecer, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai mudar, transformar. Ah, Jesus, eu creio. Aleluia. Escuta isso. Ele falou, mulher, tu tem muita coisa com esse pouquinho aí, você vai ver. Ó, pede vasilha emprestada para os seus vizinhos. Não muitas, não poucas, traz bastante. Irmãos, elas estavam pedindo vasilhas vazias. Irmão, com aquele pouquinho que ela tinha. Aleluia, ela fazia dessa forma. Aleluia, traz aqui a vasilha. Ela virava aquele pouquinho. Diz a Bíblia, irmão, que enchia, o pouquinho enchia uma vasilha cheia. Traz outra. Calma, aquele pouquinho enchia uma vasilha cheia. Traz outra, e aquele pouquinho. Teve uma hora que ela falou, traz mais vasilha. O filho, mãe, não tem mais vasilha, está tudo cheio. Oh, glória. Acabando as vasilhas, o azeite cessou. Ele sabe o que Deus está fazendo aqui, ó? Pelo pouquinho de fé que você tem, Deus está acrescentando aquilo que você tem na sua casa. Ó, a farinha da panela não vai acabar, viu? Não vai. O azeite da botija não vai faltar. Não vai faltar em nome de Jesus. A água vai ser paga, a luz vai ser paga. Deus já entrou com providência. As portas já se abriu. Aleluia. O inferno já caiu. E Deus já te deu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ela procurou. Irmão, que coisa bonita. Oh, Deus. A mulher procurou a igreja quando estava em escassez. Foi lá falar com o pastor Eliseu. Oh, meu Deus. Quando estava em escassez, mas agora que estava em fartura. Para quem só tinha um pouquinho, agora tinha uma firma, tinha um depósito dentro de casa, cheio de vasilha de azeite. Sabe o que ela fez? Aleluia. Irmão, ela voltou lá na igreja para falar com o homem de Deus. Falou, pastor, aquele dia eu te procurei que não tinha nada, agora tem tanta coisa, o que eu vou fazer com tudo isso? Ele falou, filha, vende os azeites, paga a sua dívida e vive do resto. É assim que Deus vai fazer. Aleluia. A Bíblia fala assim, irmão, que Deus nos chamou para ser cabeça e nem cauda, vai estar por cima e não por baixo. E as bênçãos vai vir sobre ti e vai te abençoar. A bênção vai te pegar quando você obedece a palavra. Oh, glória. Você não vai precisar sair de casa e ficar procurando a bênção por aí. A bênção vai pegar você e te alcançar. Diz as escrituras. Irmão, pastor, quando a minha avó pegou só um pouquinho que ela tinha e colocou nas mãos de Deus, Deus multiplicou. Glória a Deus. Irmão, a única coisa que ela tinha era fé. Falou, Deus, antes de eu morrer, eu quero ver meu filho pregando.
Não deixa eu morrer vendo nas drogas, não deixa eu ver ele morrer com um tiro da polícia, não deixa eu ver ele morrer trocando tiro com um bandido. Antes de eu morrer, eu quero ver ele pregando. Louvado seja Deus. Irmão, eu tive o privilégio de pregar e minha avó dando glória a Deus. Andava de carro quando a polícia pegava. Só que quando a polícia pegava, Deus já me colocou em 8 aeronaves, em cima das nuvens. Quando eu estou lá em cima, Jeová dá um puxão no meu paletó e fala assim: não exalta não, meu filho, o vaso é de barra, a glória e a excelência é de Deus. Aleluia. A glória. Ele andava de carro quando a polícia pegava, agora de avião, pregando o evangelho. Oh, Deus, que maravilha. Irmão, já isso aqui, minha avó pegou só um pouquinho que ela tinha fé, e falou: Deus, antes de eu morrer, eu quero ver ele pregar, eu estou pregando para a glória de Deus. Amém? A mulher foi lá, vendeu o azeite, pagou a dívida e virou empresária na cidade ainda. Louvado seja Deus. Vendia e tinha, pagou as dívidas e tinha para comer. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus? Aqui é